e chegar o árbitro do campo, vem cá, porque o fulano, não é que o diálogo era esse. Ó, o Salvio tá falando aqui na TV, mas ele esperava o veredito na transmissão. Assim, ó, precisa checar. Por isso demorava tanto. Certo. Precisa checar e a central do apito tá falando tal coisa. E muitas vezes as decisões eram tomadas e eles têm grupo de WhatsApp? Sim! Fala, rapaziada do Canetando, estamos aqui para mais um Talk Me Voe, dessa vez com um convidado muitíssimo especial, o segundo, né? Arnaldo Ribeiro. Tudo bem, meu velho? Fala, meu velhíssimo. Bem, e você? Tudo bem, né? Um ano de 2023 muito abençoado. Sem dúvida alguma. Tô leve. Nesse momento leve. Vai ser melhor. Tende a ser melhor. Também acho. Deixa eu já começar assim. Por que você escolheu o jornalismo como carreira? Foi sempre o seu sonho? Ó, esse aqui é o meu mascote. Não é. Parece fácil, né, essa resposta que quando você está muito tempo trabalhando com uma coisa que você gosta muito, parece que foi sempre o meu sonho. Não. Na verdade, eu decidi ser jornalista no último ano do ensino médio, pouco antes de prestar vestibular para a faculdade. Tinha umas outras 5 opções, não estava decidido por nada. Uma delas foi jornalismo, acabei entrando em jornalismo e acabei me apaixonando trabalhando. Nem na faculdade, onde eu fiz vários amigos até hoje duradouros, mas eu só me apaixonei quando eu comecei a trabalhar mesmo. Tá, e aí tipo assim, você depois de um monte de passagem em vários lugares, né, você assumiu seu time junto com o Tirone. Essa questão de assumir o seu time, ela trouxe algum prejuízo para você? Cara, acho que sinceramente não. Mas tenho que ser sincero contigo porque isso aconteceu, digamos, não que eu escondesse, mas assumi mais diretamente o time, no momento da carreira que eu já tinha passado por muita coisa. Já me conheciam, digamos assim, né? Sim. E num momento diferente, de uma mídia mais segmentada, YouTube e tudo mais, né? Eu nunca escondi que eu era São Paulino, mas eu não falava pra todo mundo. Exatamente. Por exemplo, eu tinha algum pudor, algum receio de ir na arquibancada do Morumbi todos os jogos. Hoje não, eu tô trabalhando na arquibancada do Morumbi. Como um torcedor, né? E acho que isso também para a nossa geração era uma geração que vinha depois daquela que eram os caras que assumiam os times. Então a nossa geração, assim, como se o mantra da neutralidade fosse... Ó, que maravilha. Esconder o time, ou não revelar o time. Sim. E, na verdade, acho que as coisas não são interligadas. Todo jornalista esportivo tem um time, e não é um time médio, não é um time da cidade. Tem um pessoal que mente, que fala que torce pra Portuguesa. Ou que sei lá, eu cresci em Atibaia, meu time seria o Atibaia. Não é. Não vai nem ser. o Bragantino, que é lá perto. Então, simplesmente eu revelar, mas ter, acho que, alguma credibilidade para poder falar do resto também e tudo mais. Sim. E você falou que você vai para arquibancada e tal. A sua relação com o torcedor São Paulino, ela melhorou bastante? Porque no começo eu sei que o pessoal, até hoje, esses tempos eu peguei um Uber, lá na Band mesmo e tal, e aí a gente tava conversando e tal, e caiu no assunto você. Ele falou assim: o Arnaldo é um palmeirense do caralho. Eu falei, mano, nada a ver, velho. Nada a ver. Tipo, essa identificação com o torcedor, ela aumentou ou não? Aumentou, eu acho que mais por conta da mídia, da plataforma do YouTube, que propriamente por ter assumido o time. E acho que primeiro que a questão do palmeirense, acho que é muito também, isso acontece habitualmente, porque como o Palmeiras teve um presidente chamado Arnaldo Tironi, Sim. É mais por causa do Tironi, aquele sobrenome italiano, que propriamente pelo Arnaldo. Mas muita gente acha que nós somos palmeirenses e tudo mais. Mas acho que o contato com o público, depois que a gente entrou no YouTube, é outro. Primeiro que é outro público, é um contato mais direto, é uma coisa... Isso foi uma coisa mais surpreendente que eu tive depois que eu saí, que eu passei a conciliar a TV com o YouTube. O reconhecimento, o trato, a troca, depois que eu entrei no YouTube é muito maior. Então, assim, não só o carinho do São Paulo, mas o carinho em geral. Aumentou bastante. Vamos responder 3 haters rapidinho, que o pessoal gostou eu explico desse quadro. Então, vamos responder rapidinho aqui. Eu vou ler os tweets, 3 tweets, e você responde
Fala pra eles aí o que você pensa deles. Ó, o primeiro tweet que eu separei é por conta do Rogério Ceni. Certo. O tweet foi no dia 6 de dezembro desse ano, quando o Bahia se salvou do rebaixamento, pelo @Bueno Rafael. Certo. O Arnaldo Ribeiro deve estar dando soquinho na mesa agora, insinuando que você estava insatisfeito com a permanência do Rogério Ceni na Série A. Não, mas nunca. Eu acho que assim, a confusão é a crítica ao trabalho do Rogério, do São Paulo. Ela não pode ser confundida com a torcida em relação ao sucesso do Rogério na carreira. Eu estava assistindo na última rodada e trabalhando para São Paulo e Flamengo. Tá. Agora, se você perguntar se eu queria que caísse o Bahia, o Vasco ou o Santos, tudo menos o Bahia. Sim. Eu fiquei vibrando com cada gol do Bahia. O que eu tinha postado lá, eu falei, que ano pro Rogério, porque o cara chegar depois do que ele passou pelo São Paulo, o Dorival ter vencido no São Paulo, ele chegar na última rodada do Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento, precisando vencer, pra escapar. Aí o ano do Rogério, de fato, eu acho que o Rogério deve ter envelhecido uns 10 anos só nesse ano. Mas eu torci. Você quis dizer que era um ano pesado pra ele. É claro. Pesado. Mas eu torci bastante pela permanência do Bahia e do Rogério. Como todo bom São Paulino, né? Sim. O segundo é esse aqui, que o pessoal pegou um comentário seu numa live do UOL sobre o Santos. Uhum. Eu não consigo aqui separar o comentário, mas foi o seguinte, você já vai entender a raiva pelo arroba, tá? Tá. @PalmeirasCWB. Entendeu, né? Uhum. Impressionante como tudo que o Arnaldo Ribeiro fala é um completo absurdo. Pensamento que eu teria bêbado no bar. É sacanagem, tô tomando uma cerveja aqui, né? Não, cara, eu acho que, primeiro, no UOL, posse de bola, a gente sente falta na nossa dinâmica, acho que o programa é bem bom. Convivo com os nossos mestres, a Trajano, o Juca, com o Mauro, que é muito bom. Mas a gente sente falta de uma pessoa mais ligada ao Palmeiras. Então, quando vai o PVC, quando vai o Danilo, para ter uma visão, como tem o Massini no G4. Sim. Então, mas eu sou um cara que acompanha bastante o Palmeiras. Mas assim como eu faço com o São Paulo, por exemplo, tem muito São Paulino que fica chateado comigo pelas coisas que eu falava do Rogério. É a mesma situação como eu falo do Abel para os palmeirenses. Eu acho que ele tem coisas muito boas e também coisas não boas. É simplesmente isso, não é uma digamos, uma aversão ao Palmeiras. Certo. E para finalizar, outro palmeirense, né? Marinho Amorim. Lembro que o Arnaldo Ribeiro e o craque Neto criticaram muito o Palmeiras por recontratá-lo. Acharam que era um absurdo vender por menos e comprar por mais. Isso aqui é sobre a venda do Arthur. Eu continuo achando. Eu acho um dos grandes absurdos recentes do Palmeiras. O Palmeiras não só acerta. Arthur era da base do Palmeiras. Tinha tido um campeonato muito bom pelo Bahia. Volta. Em vez de ser aproveitado, o Palmeiras prefere negociá-lo ao Bragantino. Aí vai contratar o Bragantino, mais velho, mais caro depois. Se a defesa estamos vendendo ainda mais caro para o Zenit depois, não anula o fato de ter sido um mau negócio e de não ter ficado nenhum ano no Palmeiras na volta. O mau negócio é esportivo. Não é só a questão financeira. E só palmeirense, vem cá pra mim. Garoto. Os negócios com o Zenit da Rússia, tá vendendo, portanto é bom você pedir a nota fiscal, saber bem se é isso mesmo, quando vem, quanto vem e se é isso mesmo. Porque passar a história da carochinha, a melhor história, é sempre mais fácil para justificar uma contratação que parece não ter dado certo. E eu não teria vendido o Arthur agora depois de recontratá-lo. Daria mais um tempo. Eu também daria mais um tempo. E você falou aqui, né, a gente respondendo os haters, do Rogério Ceni no São Paulo. Por que você acha que ele não deu certo como treinador do São Paulo? Acho que eu vou falar talvez pela primeira vez algumas coisas que eu sou muito parecido com o Rogério Ceni na forma como ele vê o futebol. Como vive o futebol. Como respira o futebol. Como entende que o futebol deve ser, sobretudo a época que ele era goleiro. Tipo aquela coisa de não tomar gol, e agora como técnico, um jogo mais físico, mais veloz,
A única coisa que eu não, digamos, compactuo com ele como treinador é um futebol simplesmente alheio à necessidade do resultado, que muitas vezes parece que ele tem umas quedas dinizistas, a ponto de passar dificuldade do rebaixamento e tudo mais. Agora, eu acho que ele não deu certo no São Paulo, respondendo a sua pergunta, por uma série de fatores. Nós estamos na casa do cara que mais entende de São Paulo, fora eu, evidentemente, e não é o Tironi, que é o Léo, e ele tem coisas sobre o Rogério, e ele é meu interlocutor de arquibancada, ele e meu irmão também. Sim. E eles entendem que o Rogério, as virtudes dele como treinador, elas no São Paulo, elas praticamente ficam sufocadas. Por ele querer e ser uma coisa incontrolável, tomar conta de tudo, de ter uma dificuldade de relacionamento, de querer que Isso, cara, a gente está fazendo lá o Tricolaço, que a gente grava semanalmente com caras que jogaram com ele e os caras têm a mesma visão. Eles entendem que o Rogério querer dos seus comandados a mesma coisa da dedicação do que ele tinha como jogador, isso não existe. Isso não existe. E enquanto ele tiver essa obsessão por os caras têm que fazer tudo que eu fazia, tal, não sei o quê, ele vai ter uma dificuldade muito grande como dar grupo de jogador, entendeu? E acho que é por isso que ele não deu certo no São Paulo. Tá, ele não entende, né, que tipo, a função dele agora é ser treinador. Exato. Ele quer que todos os jogadores joguem como ele, mas ele não está jogando mais. E tem jogador que não tem a mesma dedicação que ele tem à profissão, e é bom o jogador, e pode ser aproveitado de um jeito, você precisa de um jeitinho. Você acha que e acho que ele teve em alguns momentos, alguns poucos momentos da carreira de técnico, essa sensibilidade. No Flamengo ele teve. Sim. Porque você acha que todos os caras do Flamengo tinham a dedicação aos treinos que ele tem? Não tem. Mas ele conseguiu lidar. Sim, eu acho que falta um pouco mais desse lado humano para ele também. Sim, porque o Dorival chegou no São Paulo, o Dorival pegou os caras que a gente dava como perdido e transformou em peças fundamentais ali no time, né? Tipo o Alisson. Nossa. Recuperou o Pablo Maia, que estava numa má fase. Exatamente. Eu acho que o Dorival talvez seja a principal virtude dele, a questão do relacionamento humano. Mas você deu dois exemplos. Eu acho que foram jogadores que melhoraram muito e se transformaram taticamente com o Dorival. Sim. E não só foi na conversa, não. Alisson, em vez de você jogar lá, você vai jogar aqui do lado do volante. Nunca ninguém tinha feito isso. Exato. Pablo, você não vai jogar só na frente da área. Você vai sair e vai ter que jogar. Então, o Dorival é um técnico subestimado. Não é só relação humana. Ele também entende muito de bola. Certo. E agora vamos falar um pouquinho assim do seu lado profissional. Rapidinho. Sim, claro. Porque você viveu muito tempo na ESPN, né? Muito tempo profissionalmente. E do nada você recebeu a notícia de desligamento. Como é que foi, assim, foi um baque para você? Como que você reagiu a essa notícia, assim? Eu imagino que seja difícil. Digamos que não foi exatamente do nada, porque estava tendo uma transformação grande. Não que eu esperasse, porque eu achava que, na verdade, talvez essa transformação, a saída, ocorresse quando de fato a fusão tivesse já concluída e tivesse uma nova direção ali, uma nova... E na verdade a saída foi na época da transição. A gente saiu antes mesmo da efetivação da fusão. Tá. E na verdade eu exerci uma função que na prática hoje não tem alguém que faça a mesma coisa. Eles mudaram o jeito de comandar. Eu não esperava, mas eu não me abalei. Tá. Nem no Tiras, acho que falou pra você, né? Tiras sentiu pra cara. Sentiu o golpe. Tinha que pegar ele assim, nós vamos fazer coisa melhor. Pra nós tem um lado bom, vai passar a depender da gente mesmo. Eu falei, você vai atrás do seu fundo de garantia, os caras vão pagar direitinho, aí a parte daqui... na semana seguinte Semana seguinte, sim, eu fui na casa do Juca Kfouri, convidar ele para fazer um podcast no UOL Posse de Bola. Fui na casa do Mauro, o Mauro tinha contrato com a ESPN e falou, mas eu tenho uma brecha. Eu falei, vamos levar esse produto para o UOL e você vai ser o âncora. Show. Tirou. E aí já estava fazendo outra coisa, vamos abrir um canal no YouTube em dupla. Então vamos reagir. Então assim, para mim aquele negócio, o luto não durou nem 24 horas, vamos para a prova. Eu sou assim, eu não fico remoendo não.
Não, vai pra cima e vambora, poucas ideias. vambora. E em relação a esse processo aí também de luto, agora acho que a da Sport TV te Sim, pegou um pouco depois. mais de surpresa. Porque você criticou um produto da casa, pra quem não sabe, né? Vem cá, a central do apito. É. Né? Todo mundo que assiste critica. Mas você, dentro da empresa, eu acho que pegou mal, né? E como que, assim, o que você pensa dessa minha decisão, atuação? dessa sua atuação também e da decisão dos diretores lá em te tirarem? Eu sempre fui um comentarista que eu sou meio passional, eu não tenho muito, e não é estratégico, favoritaço, as coisas que eu falo. Então assim, eu não meço as palavras, eu sou assim em qualquer lugar que eu trabalho. E nessa altura da carreira, não ia ser na Sport TV, agora lá tem uma questão que tem uma cultura de melindre interno muito grande. E, cara, eu jamais vou falar bem da central do apito, né? Uma coisa é um câncer do futebol. Aliás, o Salve, se estiver assistindo, Salve, eu vi você lá no Tomando Uma com os moleques ótimos. E acho que você não entendeu até agora o que eu falei ali na live que me causou a saída da Sport TV. Vou explicar. O que eu falei, repito aqui, na gestão Gaciba, o árbitro de VAR, sobretudo aqueles que tinham sido comentaristas de TV, como Pérez Basson em São Paulo e Palmeiras, estou falando aqui, esperavam muitas vezes o veredito do árbitro da central do apito, do comentarista de arbitragem, para checar e chegar ao árbitro do campo, vem cá, porque o fulano, não é que o diálogo era esse. O Salvio está falando aqui na TV, mas ele esperava o veredito na transmissão. Assim, precisa checar. Por isso demorava tanto. Certo. Precisa checar e a central do apito está falando tal coisa. E muitas vezes as decisões eram tomadas E eles têm grupo de WhatsApp? Sim! Porque eles estavam no campo e na TV e ambos trocando. O Bassol foi árbitro, depois ele foi comentarista na TNT, depois ele voltou para árbitro VAR, agora ele está chefe do VAR. O Gaciba foi. Eles têm grupo de WhatsApp, sim, e eles se conversam. E não é nenhum absurdo isso, só que isso existe. O que aconteceu naquele dia foi simplesmente, na minha opinião, a demora e as decisões do Luiz Flávio no São Paulo e Palmeiras, com o Bassol de VAR, tiveram sim uma espera do veredito da central do apito para tomar as decisões tanto do pênalti revertido no Marquinhos, quanto do gol contra do Gustavo Gomes, viu? Sabe? É só isso. E eu tenho responsabilidade jornalística, sim, sempre tive. E se a Sport TV ou Central da Apito ficou incomodado, e assim, primeiro, eu não era contratado da Sport TV, eu fazia participação semanal. Nunca fui contratado. Eu não fui demitido da Sport TV porque eu não tinha contrato com a Sport TV. Eu ia lá uma vez por semana, pro Rio. Aliás, não ia mais porque... de frila. Era um freela uma vez por semana. Que era bom pra mim, excelente. Gostava do programa. E acho que no programa eu conseguia conviver bem com todo mundo. Agora, se uma opinião minha em relação a alguma coisa, alguém da casa vai provocar esse melindre, é melhor não estar nessa casa. Né? Para finalizar esse assunto de arbitragem, porque além da central do apito, eu sei que você também é um hater assíduo do VAR, né? O porquê que você é tão contrário assim ao VAR e o que você acha que precisa para melhorar? Ou você acha que não tem nenhum prospecto de melhora e precisa acabar no Brasil? A minha aversão ao VAR é porque eu acho que o VAR é uma ameaça ao jogo mais sagrado de todos os tempos. Ele pode matar o jogo, aniquilar o jogo, aniquilar a essência do jogo, a paixão do jogo. E não eu não estou estimulando aqui erro, não, mas a interpretação, por exemplo, ela faz parte do jogo. O VAR, ele veio com um propósito, já foi completamente distorcido, cada vez ele é mais utilizado, mais invasivo, e ele estraga o jogo. Acho que nós estamos anos de VAR e ele não melhorou coisíssima nenhuma. Ele não acabou com o erro, não acabou. Ele não acabou com a polêmica, pelo contrário, ele botou muito mais polêmica. E acho o seguinte, se fosse usado para lances objetivos, passou da linha ou não, se é impedimento e tal, teria tal da função. Ele não é só usado nisso, e nisso ele erra também.
a ponto do impedimento ter virado um lance interpretativo no Brasil. Agora, ele ser utilizado para interpretações, ele só proporciona mais interpretações, né? Tem o jogo do campo, ele e a imagem, o jogo do campo ele é muito mais fiel ao que aconteceu no campo do que a imagem congelada ou frisada ou na câmera lenta. Aquilo não é o jogo. Tá. E o VAR, com a tecnologia, essa câmera maravilhosa que a gente está olhando aqui, ele é capaz de falar que o meu nariz é bonito, e ele não é. Certo. Que o meu dente não está torto, ele está. Dependendo do ângulo. E meu óculos está torto, ele está também. Só que a câmera, dependendo do frame, do congelamento, no momento, ele vai perder a nossa essência aqui. Tá. Certo? Certo. Se você fizer um corte e congelar aqui a gente falando, você vai enxergar coisas na minha cara que não estão sendo perceptíveis agora na nossa conversa. Esse é o VAR. Então, tipo assim, doeu? Não. Então não foi Pênalti. falta. Aí o cara vai dar pênalti. Agora o VAR aqui teve contato, o cara pode dar pênalti. Entendeu? Certo. Acho que pode manipular, então, a situação. Muito mais manipulável que a arbitragem de campo. Tá. Sem dúvida. Então, vamos lá, já que você tem tanta aversão, quem é o pior árbitro no Brasil? Pior árbitro do campo? É. Eu não tenho nada contra, mas eu acho, pelo tempo de carreira, e acho que ele não conseguiu, eu acho o Luiz Flávio de Oliveira. Tá. E se ele vai apitar um jogo do São Paulo, você fica desesperado, ou não? Não exatamente. Acho que o Luiz Flávio de Oliveira acho que nunca apitou uma vitória do São Paulo, né? Mas não é exatamente por isso. Tem outros, né? Eu tenho o Bruno Arleu, também odeio. E não é nossa, o Bruno Arleu é uma brincadeira. É foda. É brincadeira, cara, não dá. São árbitros fracos, intervencionistas. Certo. E um tem um perfil, Bruno Arleu, de autoritário, tal, ali no campo, e quer decidir tudo sozinho. E o outro, o Luiz Flávio, ele é muito suscetível a qualquer coisa que venha no ouvido dele. Foi o que aconteceu naquele São Paulo e Palmeiras da Sport TV. Entendi. Entendeu? E aí, Ribas, só pra gente finalizar aqui Ribas, rapidinho. é o meu apelido. Ribas, qual a sua expectativa para a temporada de 2024 do São Paulo? Agora eu quero ser o lado torcedor. Não tem lá torcedor. Eu sou frio, calculista e jornalista. Não, eu acho que o São Paulo tem uma boa perspectiva desde que ele mantenha grande parte do elenco de 2023. Tá. O que eu quero dizer? Eu evidentemente sei que, então, sei lá, precisa vender um jogador. Que venda um jogador, que não venda dois titulares, venda um titular. E que, agora, eu tenho um temor. Rames Rodrigues. Tá. E não é por conta do Rames Rodrigues, é por conta de ele talvez não ser o que se imagina e de ele provocar um desequilíbrio no time que está muito equilibrado. Tá. Então, para juntar... Ele pode panelar. Então, não é panelar. É assim, ele pode, não quero ficar no banco, ou pode... E assim, eu não vejo, e eu até falo, curiosamente, a gente gravou uma entrevista com o Hernanes, tá, recentemente, no sábado passado. Aí perguntamos do Rames. O Hernanes, não, o Rames é um jogador diferente, o Rames tem que jogar e tal. No meu time ele joga. Daí eu falei, então escala o São Paulo. Pro Hernanes. Aí ele falou assim, não, então eu gosto do 4-2-3-1. Então tá, Pablo Maia, Alisson, ele começou. Rames, Caleri, Luciano, Lucas, falou, não dá. Não dá no marca. Não dá, os quatro não dá. Tá. Esse é um temor. Se for bem administrado, mas aí não é só pelo treinador, pela direção, olha, não vai jogar todo mundo. Às vezes um vai começar na reserva, outro vai começar... Ok. Dividir por competição. Às vezes é curioso que o meu temor é o excesso e não é a escassez. Eu acho que em outros setores o São Paulo está bem, sobretudo na defesa. Mesmo que o Beraldo seja vendido, acho que o São Paulo, se conseguir manter os quatro outros zagueiros, acho que ele está seguro. Eu também acho. Agora, de carreira, qual que é o seu plano para 2024? Tem alguma novidade que você possa contar aqui pra gente? Nós estávamos aqui, você estava fechando. Nós vamos para a Supercopa, você viu? Ele tirou e não estava acreditando. Então... Não, eu acho que a gente vai... Os nossos planos não são nada mirabolantes, mas a gente vai sair mais de São Paulo. Vai sair mais da nossa casa. Mais com São Paulo? Exatamente. É uma coisa que a gente sente muita falta, que é a presença de quem segue o São Paulo em jogos fora de casa. Então a gente chega a ter coletivos Dorival em jogos importantíssimos só de pessoas locais, com perguntas completamente desconectadas do que está acontecendo com o São Paulo. Isso seria nossa obrigação.
Então, se o Dorival tá lá... Foi o que aconteceu em Minas, por exemplo. O Rames tinha acabado de dar a entrevista, tal, não sei o que, pau, tal, né? E a galera lá, tal. E o São Paulo e Atlético e o tal, não, ninguém perguntou. Então, mas são coisas da nossa... Então a gente pretende sair, viu, Tirone? Tira o bumbum da cadeira. Sair mais da redação, sair mais... Como, por exemplo, a gente fez hoje no G4, nós estamos gravando isso na sexta-feira, como a Marília foi lá no Corinthians falar com o Rubens, o Rubão, novo diretor de futebol do Corinthians. Essas coisas a gente precisa sair mais, fazer mais, jogos fora, sem treinamento. Estar mais com o São Paulo. Estar mais na rua. Na rua? Tá. Na rua. Entendi. Próximo ao público, próximo aos jogadores e ao treinador e tudo mais. Então, Ribas, muito obrigado pela entrevista. 3 pontos, porra. 3 pontos. Pessoal, se você gostou, se inscreve aí, entendeu? Se vocês gostaram. Se inscreve no canal do Arnaldo também, junto com o Tirone. Deixa o like, compartilha e tamo junto. Valeu. Zoom, garoto.